Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Como vocês já sabem, sábado é dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e o assunto de hoje é muito interessante, pelo menos para mim. O presidente ele falou uns 10 dias atrás, mais ou menos, que ele iria decretar o fim da bandeira vermelha. Eu acredito que ele vai voltar atrás, mas é importante, porque eu recebi muitas dúvidas, a gente entender qual seria o real impacto da queda dessa bandeira vermelha, por exemplo, nas próximas contas de luz, tá? Então vocês vão entender isso. A gente vai pegar como exemplo algumas empresas listadas aqui também na bolsa, tá? Uma delas, pelo menos, e vocês vão entender qual é o real impacto disso e como é importante seguir regras, né? Uma coisa que o Brasil tem muita dificuldade. Então, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, uma coisa que é importante a gente sempre deixar claro é o seguinte: as empresas que ganharam concessões de distribuição de energia, que é essa que chega nas nossas casas, nas indústrias, no comércio, etc., elas não estão fazendo um favor, né? Eu acho que a gente não precisaria falar isso. Elas ganharam a concessão, elas às vezes pagaram uma outorga, às vezes elas têm uma obrigação de fazer um investimento, às vezes os dois, e elas precisam, né, e elas têm metas de conseguir prestar um serviço cada vez melhor. Eu acredito que todo mundo vai concordar que hoje falta muito menos luz ou tem muito menos picos de energia do que tinha 20 anos atrás, por exemplo. Então, qual é a grande questão aí? Essas empresas assinaram contratos e esses contratos precisam ser seguidos, porque esse é um dos pontos principais que faz com que o investidor estrangeiro não invista dinheiro no Brasil. Ele não sabe se o contrato que ele assina hoje vai ser seguido. Então, quer dizer, até mesmo um governo que entrou como sendo pró-mercado, ele tem o risco de descumprir, por exemplo, um contrato. Então, esse é o principal ponto de tudo, mais até do que o que a gente vai falar hoje, tá? É você reduzir a insegurança jurídica no país. E isso leva tempo, tá? O fato do Brasil ter dado moratória lá e ter dado calote na dívida em 82 e 87, até hoje faz com que o risco Brasil seja maior do que o de alguns países vizinhos, por exemplo. Tá? Então é algo que leva tempo. Então, se o Brasil ficar sem romper contratos por 30, 40 anos, talvez as nossas próximas gerações tenham uma visão aí um pouco melhor. Então, passado esse momento inicial de desabafo, vamos passar para a parte aqui, mas eu acabei esquecendo de falar que a gente está nos últimos dias de venda do nosso curso de opções, o mapa das opções. Os detalhes estão aqui embaixo no link do vídeo e quem tiver mais dúvidas tem um link do Telegram também. Então, como é que funciona o crescimento, o aumento da tarifa, por exemplo, de energia elétrica? E aí a gente entra aqui no site da ANEEL e depois vocês vão ver isso tecnicamente como é que é, né? Então, a metodologia de cálculo tarifário da distribuição leva em consideração muitos fatores: o custo de aquisição de energia elétrica, tá? E o custo com o transporte, tá? Encargos setoriais, mercado de referência, aqui, né, às vezes as perdas, sei lá, no Maranhão até tá baixo agora, porque a Equatorial fez um bom trabalho lá já desde 2011, mais ou menos. Mas você pode falar assim, a perda no Maranhão é diferente da perda no Rio Grande do Sul e a, os riscos, né, os desafios são diferentes, por exemplo. Então você leva em consideração o mercado de referência, a depreciação e a remuneração dos investimentos. Afinal, as empresas que estão ganhando a concessão, elas também precisam remunerar seus acionistas. E aqui você entra custo de capital regulatório, custos operacionais, receitas irrecuperáveis, e aqui a gente pode falar de gatos, por exemplo, ou de inadimplência.
Perdas de energia, algumas são. O Gatos entraria aqui em perda de energia. Seria perdas técnicas ou não técnicas, algumas perdas são obrigatórias. Só da energia andar ali no fio da transmissora, ela já perde energia. E ainda tem aqui o tal do fator X. Tá? O fator X ele é interessante, a gente até pode clicar nele, que é o índice fixado pela ANEEL na revisão tarifária para repassar ao consumidor os ganhos de produtividade das distribuidoras de energia. Então, todas as distribuidoras, elas têm alguns indicadores, alguns KPIs que elas precisam perseguir. Tá? Dois dos principais deles é o DEC e o FEC. A frequência de problemas, né, de paradas de energia, e a outra é a duração de cada uma dessas paradas. Então a ANEEL ela estipula um valor para ser reduzido a cada período. Além disso, com o crescimento das cidades, com o crescimento das unidades consumidores e da energia que é requerida, também existe uma possibilidade de diluição dos custos operacionais, da depreciação dos ativos e etc. Então as empresas acabam tendo um repasse menor do que a inflação nessa parcela, tá? Nessa parcela de custos que ela gerencia. Então vamos agora passar, tá? E aí também aqui dentro da ANEEL a gente consegue ver qualquer uma das concessionárias. Então, se você botar aqui aneel.gov.br/resultado dos processos tarifários de distribuical, né, porque não tem cedilha, a gente, sempre com um tracinho entre cada uma das palavras, a gente chega nessa página aqui e que você escolhe a concessionária de distribuição que você quiser. Eu escolhi, por exemplo, a Coelba. A Coelba é a concessionária de eletricidade lá da Bahia e eu escolhi ela porque ela é aquela que tem a maior participação da receita da Neoenergia, que é uma empresa que eu acabo acompanhando bastante. Então, e a gente está aqui já na revisão tarifária, por exemplo, no reajuste tarifário da Coelba, e aqui eu acho que vale a pena um parênteses também. Vocês viram que eu confundi agora a revisão tarifária com reajuste tarifário. Reajuste tarifário é aquele reajuste que acontece anualmente e que a empresa ela consegue repassar os custos que ela teve. A revisão tarifária é algo que acontece de 5 em 5 anos, e que aí a ANEEL estuda de novo o setor e aí, pela revisão tarifária, ela pode perceber se o setor como um todo teve um aumento, uma pressão de custos ou se teve uma redução de custos. Então, você pode ter uma revisão para cima ou para baixo. A cada 5 anos você tem essa revisão tarifária. A da Coelba, se eu não me engano, acabou de ser agora há pouco. Tá? Então, a gente tem aqui mais impacto de reajuste tarifário nos próximos anos. Então, só para vocês terem uma ideia, esse reajuste tarifário aqui, a nota técnica toda, são 54 páginas. Tá? É claro que a gente não vai falar todas as páginas aqui, senão o vídeo ficaria super extenso. Provavelmente eu não sei todos os termos técnicos aqui também, tá? Mas é importante a gente ter alguns pontos que são importantes para vocês entenderem. A Coelba, né, sediada na Bahia, atende aproximadamente, por exemplo, 6,2 milhões de unidades consumidoras e o consumo de energia representa um faturamento da ordem de 8,6 bilhões de reais. Tá? Isso aqui dá um consumo também aqui, ó, de 1.800.000 megawatt-hora de energia. A gente teve uma outra questão também que funciona mais ou menos igual a canetada que o governo quer fazer. Em 14 de abril de 2020, isso no ano passado, foi aprovado o reajuste tarifário anual da Coelba, tá? Que as tarifas foram em média reajustadas em 5%. Isso baseado no 2019 ainda. Né? E aí o que acontece no 2020? Teve o Covid e o governo falou assim, cara, não vamos aumentar, porque está todo mundo em casa, todo mundo perdendo emprego, não vamos aumentar em abril de 2020 a energia elétrica não. E aí o que eles fizeram?
Importante ressaltar que, como parte de ações para a atenuação dos efeitos da pandemia, as tarifas homologadas por meio dessa resolução homologatória aqui de cima só tiveram sua vigência a partir de 1º de julho de 2020, permanecendo entre 22 de abril e 30 de junho as vigentes desde 22 de abril de 2019. Em função dessa postergação de vigência das tarifas aprovadas, foi necessário, no âmbito do atual processo tarifário de 2021, o cômputo do componente financeiro específico, bem como o processamento de ajuste de subsídios, em ambos casos relativo ao período de 22 de abril a 30 de junho de 2020. A gente mais para frente vai explicar como é o cálculo dessas tarifas, mas isso que aconteceu nesse ano já responde muito do que vai acontecer se, por exemplo, o presidente canetar e tirar a bandeira vermelha. Vocês percebam que a Coelba, a Anel Energia ou qualquer outra empresa, a Equatorial, a Energias do Brasil, enfim, qualquer uma delas, a CPFL, elas não são boazinhas. Elas não é que elas aceitam isso de bom grado. Depois tem uma compensação no outro ano. E se vocês olharem aqui, o cômputo de componente financeiro específico, tá? Ele foi reajustado nesse período aqui de 22 de abril a 30 de junho de 2020. E esse valor já deu um valor bem acima da inflação. Como a gente vai ver, não é só por causa da inflação, mas a gente vai dar uma olhada nisso. Agora, como é feito esse aumento? Esse aumento, quando você tem o governo, ele é bonzinho, entre aspas, ele tira alguma coisa, você pega esse componente financeiro e reajusta ele pela Selic. A Selic do ano passado era 2%, o impacto foi pequenininho. A Selic desse ano até abril do ano que vem, que é o período que deve ficar com a bandeira vermelha, vai ser uma Selic que deve variar de 6,25% até em torno de 9,5%, de acordo com as nossas previsões aqui do Dica de hoje. O mercado acredita menos, acredita que vai até 8,75%, a gente já acha que vai até 9,50%. Então, quer dizer, é um valor bastante grande, vocês vão ver o valor que é, tá? São coisas assim de 6 bilhões, 8 bilhões, enfim. É você aceitar, por exemplo, 500 milhões de reais a mais de cômputo financeiro. O que o governo está sendo bonzinho agora, a gente vai pagar no futuro em tarifas de energia elétrica, a não ser que eles façam o que eles fizeram esse ano com a tal da conta Covid, que a gente vai ver, que eles estão jogando para frente até que vai ter uma hora que vai ter um aumento tarifário imenso, tá? Então, esse era o ponto que eu queria passar primeiro e agora a gente vai para as outras parcelas aqui que são importantes, tá? Que tem a ver com a receita anual da empresa e aí eu mudo para cá. Isso. Como é que é feito o reajuste tarifário, antes da gente entrar lá na nota técnica, que é mais técnico ali, né? Para aplicação da fórmula do reajuste, são repassadas as variações do custo de parcela A, que são aquelas em que a distribuição tem pouca ou nenhuma gestão. Tá? Então aqui está incluído o quê? Compra de energia elétrica, né? Energia elétrica sobe ou desce, a distribuidora não tem nada a ver com isso. O valor da transmissão dessa energia. Então, quer dizer, a Taesa tem lá uma linha de transmissão que foi reajustada pelo IGPM. A distribuidora não tem nada a ver com isso. Mas ela paga a TUSD aqui, ela paga aqui, por exemplo, a tarifa de uso do sistema de transmissão, a TUST, né, no caso. Até a área distribuída e os encargos setoriais. Os encargos setoriais, ela também não tem ingerência sobre isso. Então, essa aqui é a parcela A. A parcela B são os custos que ela tem ingerência, tá? E esses sim são corrigidos pelo IGPM ou pelo IPCA. Se tudo fosse corrigido pelo IGPM ou IPCA e tivesse um aumento muito grande do consumo de energia ou da compra de energia ou do preço da energia porque não choveu, as distribuidoras teriam assim, prejuízo, lucro enorme, prejuízo, lucro enorme. Então elas não teriam essa linearidade que a gente vê nos resultados. Elas teriam uma variação muito grande, elas seriam empresas cíclicas. E aí a gente tem aqui a receita, como é que ela é feita? Ela é a parcela A,
atualizada pelo valor que foi, pelo valor de mercado, mais a parcela B vezes o IGPM menos o fator X, né? Ou o IPCA menos o fator X. A maioria das concessões são IGPM. A gente vai ver que a da Coelba é IGPM também, tá? Então, aqui a parcela B normalmente é reajustada por um valor menor do que a inflação do período por causa do fator X, e a parcela A é atualizada por valores de mercados. A parcela A ela é dividida em três partes, tá? Tem aqui o custo com aquisição de energia elétrica, que aí tem uma redução pelas perdas elétricas, tá? Você tem a parte da compra de energia e a gente termina nessa imagem daqui. Então, a parcela A ela é dividida em três partes, tá? Três partes que a gente já mostrou mais ou menos lá atrás naquela parte da ANEEL. Então vamos lá elas. Primeiro, encargos setoriais. Tá? Em todas essas partes da planilha da parcela A, a gente vai ver aqui DRA e DRP. Tá? É a data de referência anterior e a data de referência posterior, por exemplo. Então, a gente tem aqui a conta de desenvolvimento energético, por exemplo, teve um crescimento absurdo, o Proinfa teve um crescimento absurdo, isso tudo são encargos setoriais. Então, os encargos tarifários, que você acha que talvez sejam uma coisa boazinha que o governo faz, ele entra na tarifa também. Então, aumentou de 735 milhões para 1 bilhão e 41 milhões essa parte de encargos setoriais. Tá? Custo com conexão e usos do sistema de distribuição e transmissão, aqui a gente tem um valor que também subiu bastante, né? Na rede básica, principalmente aqui, saindo de 712 milhões para 1 bilhão e 90 milhões. E por fim, né, a gente tem a compra da própria energia elétrica aqui, ó, que é o custo com aquisição da energia elétrica, que aqui sim a gente tem algum desconto também com relação a perdas elétricas que a empresa precisa melhorar ao longo do tempo. E aqui a gente vê, né, que a referência nem mudou tanto na data de referência anual, anterior e posterior. Nas perdas não técnicas e técnicas e da rede básica aqui não teve alteração aqui com relação à Coelba nesse caso, mas a gente vê que a valoração da compra de energia aqui teve um aumento. Depois a gente consegue ver isso com calma. Ela era 3 bilhões e 700 milhões, passou para 3.900. Inclusive isso foi o que não cresceu tanto. Tá? Então são essas três partes, depois a gente vai ver o totalizado junto com a parcela B. Na parcela B, a gente tem o seguinte, a parcela B, ela na data de referência anterior, ela era 3 bilhões 461 milhões na tarifa de utilização do sistema de distribuição aplicado ao mercado. O IGPM do período lá, que foi aplicado até abril de 2021, foi 31,10%. O fator X, 1,20%. Aqui tem alguns componentes do fator X, inclusive o componente T aqui, que foi um daqueles do lado períodozinho que não teve o aumento, por exemplo. Então, esse valor aqui de 3.461 foi aumentado em 29,90%, né? Se vocês olharem aqui, ó, 31,10 menos 1,2, 29,90, né? Que é essa parte aqui. Lembra que a gente já mostrou, ó, IGPM menos fator X. Então a gente tem aqui 3.461 vezes 29,90%, a gente vai chegar num número, né, aproximadamente esse de baixo, tá? Pode não dar exatamente o número aqui, porque esses números eles podem sofrer arredondamentos. Pode ser que seja 31.095 e aqui 1.196, por exemplo. Tá? Mas é um valor muito próximo aqui, se vocês olharem. Ó. 4.496 muda aqui na casa já dos milhares de reais. Uma conta de bilhões de reais. Então, a gente tem também os componentes tarifários financeiros externos ao reajuste econômico, que é o tal da conta Covid, principalmente, tá? E que a gente vai falar depois. Então, primeira coisa que a gente precisa ter em mente
é isso aqui. Tá? Isso aqui é o que faz a conta da energia subir ou não. Então a parcela A, ela saiu de 5 bilhões e 100 para 6 bilhões e 100. A parcela B saiu de 3 bilhões e 400 para 4 bilhões e 400. Se você olhar a parcela A, o que segurou foi aqui a aquisição da energia, né? Então, a gente teve de participação na parcela A 11,09 e na parcela B 12%, sendo que o reajuste deveria ter sido 23,09. Tá? Só que se você olhar aqui o gráfico, o próprio fato relevante da Neoenergia, você vai ver que a Coelba teve um aumento de 8,98%. Ele não teve esse reajuste de 23,09. Por quê? Porque o governo entrou com a conta Covid, que é o efeito dos componentes financeiros do processo atual, além de alguns outros, obviamente, tá? Porque também entram na conta aqui. E aí, qual é a grande questão da conta Covid? Tá? Eles trouxeram um impacto negativo de 9,78. Então, essas taxas, ó, reversão dos valores da conta Covid. Então, quer dizer, ela teve uma redução aqui de 5,87 por causa da conta Covid, por exemplo. Ela teve algumas outras reversões também, por exemplo, alguns valores que tinha que receber até 2027 entrou nesse cálculo. A parte como é que fala? Dessa parte do PIS e COFINS, do ICMS, essa reversão que está tendo em várias empresas também entrou aqui, e isso tudo para que ela conseguisse ter um reajuste menor. Só que a conta Covid, pelo que eu sei até agora, é uma conta que as empresas vão precisar pagar ao governo. Então ela serve como uma linearização apenas. Então essa conta vai acabar entrando nos reajustes futuros. Além disso, se a gente tiver mais canetada, isso pode subir muito mais. Vocês viram que o impacto dessa canetadinha de 2 meses com uma taxa de 2% foi relevante. Imagina uma canetada agora com Selic média aí de 7,5% nesse período, deve ficar por aí, ou 8% nesse período. A gente ter uma canetada dessa por 8 meses, por exemplo, ou 6 meses que seja, e com já um valor muito maior de parcela A, por exemplo. Tá? Então são alguns pontos que são complicados. Tá? Eu cheguei a ver, eu não calculei isso, mas eu cheguei a ver algumas pessoas que são entendidas no assunto calculando que provavelmente ano que vem a gente vai ter um reajuste em torno de 9, 10, 11%, também jogando para frente. Tá? Porque o IGPM está maior do que isso, né? Mas talvez a gente tenha uma redução do custo de energia com mais questões chuvosas. Então pode ser que caia um pouco daquela parcela A. Agora, se tiver essa canetada do governo, algumas pessoas calculam um aumento até de 10% além, né, do que seria. Então quer dizer, um aumento ano que vem de 19%, 20%, 21%. Então eu quis fazer esse vídeo bastante técnico. Por quê? Porque na minha visão, as empresas distribuidoras de energia, e aqui eu dei o exemplo da Coelba, que é uma parte da Neoenergia, mas as outras também estão na mesma situação, elas estão com um reajuste represado. Tá? Qual vai ser a solução que esse governo ou que o próximo governo vai dar? Eu não sei. Pode ser que a solução seja uma solução péssima, que é rasgar o contrato. Pode ser que a solução seja aumentar o prazo de concessão, que são soluções que, em tese, não tiram dinheiro do governo ou do nosso bolso, mas pode ser que, em algum momento, a gente veja, sim, reajustes de 20%. Então, eu acredito que a pessoa tem que ficar um pouco ligada nesse setor de distribuição de energia elétrica, que pode estar tendo aí algumas oportunidades. E esse vídeo extremamente técnico foi para mostrar exatamente isso. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.